Bora falar de Palmeiras, que treinou ontem em 2 períodos e teve novidade no treino, hein? Vamos falar também de umas narrativas, né? Algumas coisas que estão sendo ditas aí. E se prepare, palmeirense, porque se o Palmeiras ganhar domingo do Flamengo às 4 da tarde lá no Maracanã, o mundo vai cair. O mundo vai cair. E se o Palmeiras perder, acabou o campeonato. Essa é a narrativa. Vamos falar também de um absurdo que aconteceu ontem lá no Sul. Aconteceu um absurdo. Pare o campeonato, que pare tudo agora. E... bora pra vinheta. Fala galera, eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Isqueira, esse é o canal O Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. Bora, vamos falar de... Não vamos falar de Palmeiras não, Palmeiras vamos falar primeiro do absurdo que aconteceu ontem. Ontem aconteceu um absurdo lá no Sul, uma coisa assim inimaginável, tem que parar o campeonato agora, acabar com tudo, chega, troca todo mundo, destitui CBF, destitui todo mundo, troca tudo. É inadmissível, inacreditável o que aconteceu ontem no Sul. O São Paulo, as Tricas perderam por 2-0. Grêmio ganhou de 2-0 do São Paulo e veja só, não teve nenhum problema com a arbitragem e ainda assim o São Paulo perdeu. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Para o campeonato, chega, já não aguento. Agora é hora de botar aquela figurinha do meme, né? Jesus Cristo descendo da cruz ali, pra mim chega. Cara, não dá. É inadmissível o São Paulo perder um jogo e não ter nenhum problema com a arbitragem. É inadmissível. Inadmissível. Em quem que eles vão botar a culpa agora? Eles vão botar a culpa em quem? Me fala. Deixa nos comentários aí, de quem que foi a culpa do São Paulo ter perdido ontem? Não é possível que o São Paulo perdeu e o juiz não meteu a mão. Não, é inadmissível isso. Olha... fazem anos que isso não acontece. Né? Absurdo. Eles vão chorar como? Vou colocar aqui a frase que contém ironia. Cara, eles vão chorar do que agora? Do que eles vão chorar? Eles perderam 2-0 pro Grêmio. O Grêmio, que nesse Campeonato Brasileiro é o time que mais tem sofrido com a arbitragem. Volto a dizer aqui, a arbitragem é ruim. A arbitragem do campeonato inteiro. Não só desse, de todos os campeonatos do Brasil. É muito ruim. Mas ontem o São Paulo perdeu de 2-0 e não foi prejudicado pela arbitragem. Olha que absurdo. Mas eles não perdiam só quando era prejudicado? Eles não levavam a virada de 3-2 em 19 minutos só quando o árbitro metia a mão? Será que a Leila comprou o campeonato pro Grêmio? Para tudo, vamos começar a discutir isso, porque o BAP já acusa a Leila de favorecer o Vasco. Agora ela favorece o Grêmio também? Olha, vai ser assim até o final da competição. Não, até o final da competição não, né? Porque o São Paulino daqui a 10 anos vai estar chorando por causa disso. Ai. Como a Leila deu uma cutucada esses dias, né? Que o São Paulino, alguém de São Paulo falou, não sei se foi o Casares, se foi o Belmonte, falou que vai ter revanche. E aí a Leila falou assim, a revanche podia ser agora nas Libertadores, mas o São Paulo não passou pela LDU. Bora, vamos falar um pouco mais sério agora, né? Vamos falar de outra coisa que aconteceu, mas não foi no Sul, foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. Fluminense e Juventude ontem jogando, né? E aí, cara...
Vamos lá, né? Tava 1-0 pro Fluminense, num lance de ataque, o Jandrei pega a bola e ele demora 10 segundos para repor a bola. Como todos vocês sabem, existe a nova regra no futebol, que o goleiro tem que repor a bola em até 8 segundos. E aí, ninguém atrapalhou o Jandrei, ninguém ficou na frente dele, ninguém ficou cercando, ninguém fez nada. Ele pegou a bola, agarrou, saiu, foi pra grande área e ficou. Olha para um lado, olha pro outro, ameaça, bate bola no chão, ameaça, 10 segundos. Pela regra nova, escanteio pro Fluminense. O Fluminense vai, cobre o escanteio e... Gol. 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 2-0 Fluminense. E aí, rebuliço, porque não sei o quê, bibi. Os jogadores do Juventude juntam ali no árbitro, o árbitro o VAR confere, tudo certinho, gol validado. E aí os jogadores vão para cima do árbitro, fazem um furdunço, causam o que podem causar, e simplesmente o árbitro encerra a partida, porque os jogadores do Juventude disseram, acho que estava 53 minutos, né? Já estava acabando os acréscimos. E aí o árbitro encerra a partida porque os jogadores do Juventude disseram que não iam voltar a campo. É isso. Bom, cara, o que dizer de um time que é o penúltimo colocado, né, do campeonato, que não se atenta nem às regras? Jandrei, você vacilou, Jandrei. Desculpa. Você vacilou, Jandrei. E o Juventude vai ter punição, tá? Por não ter voltado a campo. Certeza absoluta. Não sei qual vai ser, mas vai ter punição. E tem que ter. Tá? Não sei se aí... eu acho que não caracteriza por WO, porque já estava mais de 90% do jogo concluído. Né? Eu acho que, se eu não me engano, pela regra, 70% do jogo já não é considerado mais WO se o time sair de campo, mais menos de 70% é considerado WO. O WO no Brasil é 2-0, 3 pontos pro adversário e placar de 2-0. Esse é o WO no Brasil. Mas, enfim, vamos ver, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de verdade, cara, toda vez que o Everton, né, nos jogos do Palmeiras, toda vez que o Everton pega a bola, o Everton enrola pra caraca. Ele sempre enrolou. E desde que essa regra foi instituída, que foi no início do Campeonato Brasileiro, o Everton tem ficado ligeiro para repor a bola. E sempre que ele quer dar uma segurada, o que ele faz? Em vez de ele sair correndo pro espaço vazio, ele sai correndo na direção do atacante. E aí ele ou tromba, ou ele para, ou ele tromba com o cara, ou ele mostra pro juiz que o cara tá impedindo ele de colocar a bola em jogo. É sempre assim. O Everton, pelo menos, tá sendo ligeiro, né? Porque, de verdade, é muito difícil cumprir essa regra nos 8 segundos. Sempre vai passar um pouquinho, não tem como. Mas o juiz ontem, se ele mantiver o critério de todos os jogos em que ele arbitrar, ele fazer essa contagem e quando passar ele der o escanteio, tá tudo certo. Porque a regra tem que ser cumprida. Boa, beleza. Bora, vamos falar das narrativas? Vou colocar a imagem aqui do Gian Oddi, que fala, né, sobre as narrativas que estão sendo criadas com relação a Flamengo e Palmeiras, principalmente a Flamengo, né? Olha lá, narrativa agora o lado do Palmeiras. É o pênalti de quem nunca jogou, vamos lá. Vai chegar, vai rodar. Pode falar, Jean, acho que o Jean queria falar. Não, As narrativas. As narrativas, cara. As narrativas é uma tristeza o que a gente está vendo, porque, infelizmente, houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes do futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, uma série de comunicadores, meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Chama engajamento. Mas não sei se é só engajamento, cara. Tem um método aí. Sim, um pouco de loucura, um pouco de engajamento. Que a gente sempre criticou, um método que a gente sempre criticou por parte dos dirigentes está cada vez mais acontecendo também entre nós, assim. Tá muito difícil, assim. Ou a gente tem equilíbrio, e mais do que equilíbrio, acho que assim, não quer ter equilíbrio, não tenha, mas vamos ter responsabilidade. É uma insanidade. Abre esse Twitter durante a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. É uma insanidade o que está acontecendo, assim, as pessoas precisam
Tudo bem, as pessoas, quem quer ganhar dinheiro com isso, pode ganhar dinheiro com isso, agindo dessa maneira, mas a gente precisa começar a distinguir as coisas. É responsabilidade. É isso, a gente precisa distinguir os responsáveis dos irresponsáveis. É verdade. E traçar uma linha e deixar claro. E se a gente não pode colocar um carimbo na testa... Independentemente da plataforma, que já não é mais... Se a gente pedir selinho para as redes sociais para pôr o carimbo de irresponsável... As pessoas têm que ter esse discernimento e não embalar, e não entrar nessa esteira de histeria, porque é o que a gente tem visto. É uma esteira de histeria, de gente buscando narrativa desesperadamente, talvez porque você tenha justamente um jogo que pode definir o campeonato no próximo fim de semana, e não venham dizer que isso que a gente está vendo, que esse método é um método honesto, que é um método de acordo com os seus princípios. Não é. Assim, a gente está vivendo um momento muito triste, para mim, da comunicação. É uma questão do mundo polarizado. Ele é muito claro no que ele fala e ele só não cita um nome do Mauro César, mas foi para o Mauro César, tá? Porque o Mauro César é isso que o Mauro César faz. O Flamengo ganhou do Bragantino, ó, isso é importante, o Flamengo ganhou do Bragantino. O que foi? Jogo difícil, jogo complicado, porque o Bragantino é uma excelente equipe, mas o Flamengo se superou e foi maravilhoso, porque é o poderoso Mengão e ganhou o jogo. O Palmeiras meteu 5-1 no Bragantino. O que ele falou? Não, Bragantino é um time só não falou time de merda, né? Mas foi isso que ele quis dizer. Um time ruim, apático, que não demonstra nada, que qualquer um jogaria e ganharia. 5-1 não foi nada demais. É isso. Então, quando você começa esse tipo de atitude, a gente espera de um dirigente, de um Boto, de um Mbappé da vida, né? A gente espera disso. A gente espera de um Mustafa Contursi, a gente espera de um Eurico Miranda, a gente espera desse tipo, né, de dirigente. Não de jornalista. Não de jornalista. E tá tudo bem, você, jornalista, ter o seu time de coração, tá tudo bem. Só que quando você traz uma notícia, quando você dá a sua opinião, quando você traz uma notícia, você tem que ser imparcial, tá? É isso. Eu não estou ensinando ninguém a fazer jornalismo aqui, pelo amor de Deus, né? Mas quando você dá a notícia, você tem que ser imparcial. Quando você dá a sua opinião, não existe imparcialidade. Eu volto a dizer aqui, em opinião não existe imparcialidade. Então, quando eu dou a minha opinião é clubista sim, a minha opinião é pró-Palmeiras, quando for contra vai ser contra, mas é pró-Palmeiras, a minha opinião é nesse sentido. Como a do São Paulino é a favor de São Paulo, opinião é aquilo que você deseja, quer e pensa. É isso. Agora, um jornalista, quando vai dar critérios ou vai fazer análise de um jogo, isso não é opinião. E foi o que o Mauro César fez. Ele usou a análise do jogo Palmeiras e Bragantino para esculachar o Palmeiras, para menosprezar a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino, valorizando o Flamengo. Isso é nojento. Bom, eu já falei para vocês, né? Eu parei de ver o Mauro César há muito tempo. Eu já falei para vocês como que a gente faz e vou parar de falar dele aqui no canal também, tá? O que a gente faz com esse tipo de pessoa? A gente esquece. Passa a esquecer, não dá bola, não vê, não assiste, ele vai ficando cada dia menor, ele é gigante. Cada dia ele vai ficando menor, pequenininho, até que, desaparece. É isso que a gente tem que fazer, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar do Palmeiras, né? Falar de coisa boa. O Palmeiras ontem treinou em 2 períodos na academia de futebol e a gente teve novidade, tá? Todos os jogadores que estiveram em data FIFA, tiveram em viagem, treinaram ontem com o Palmeiras. Boa, show de bola. Sousa tá recuperado, show de bola. Gomes tá perfeito, tá todo mundo em plenas condições. E o Kelvin foi a campo ontem. O Kelvin participou das atividades ontem 100%, tá? Ele participou de todas as atividades com o grupo, ele participou nos 2 períodos, hoje ele deve retornar a campo. O Palmeiras, hoje, sexta-feira, deve treinar em 2 períodos hoje, amanhã deve treinar pela manhã, logo após o almoço viaja para o Rio de Janeiro, chega no Rio, dorme, descansa e no domingo o Palmeiras costuma fazer
jogo às 16 horas, o Palmeiras costuma fazer algum tipo de treino. Como o jogo é no Maracanã e lá o Palmeiras não estará em alguma base, né, vai estar no hotel, acredito que não seja um treino, mas seja um vídeo, seja uma reunião entre comissão técnica e jogadores, tá? O Palmeiras, isso é de praxe do Palmeiras, o Palmeiras sempre faz isso em dia de jogo. Quando não dá quando o jogo é em São Paulo, treina em dia de jogo, faz um primeiro treino ali pela manhã, tal, almoça, descansa e vai pro jogo. Quando é fora, quando há possibilidade de fazer o treino, faz. Quando não há, vai para um salão, um saguão, vai para uma sala dentro do hotel, junta todo mundo, passa os vídeos, conversa, analisa, que é aquela estrutura pré-jogo, né? Domingo, jogo às 4 da tarde, cara, olha, vai ser jogão, vai ser difícil, mas eu até mandei mensagem pro meu baiano favorito, Jorgeira, ontem, e eu tô bem... Cara, dos últimos... Desde 2015, vamos falar desde 2015. De 2015 pra cá, é um dos jogos contra o Flamengo que eu tô mais confiante. Aquele em 19 contra o Flamengo, nossa, eu tinha certeza que o Palmeiras ia perder, eu só não imaginava que ia perder com goleada. Né, do Jorge Jesus. Mas nesse, eu tenho a sensação de que o Palmeiras vai mandar bem, tá? Eu tenho a sensação fortíssima de que o Palmeiras vai mandar bem. Vamos torcer, vamos acreditar, vamos pra cima, o jogo só acaba a hora que o juiz apitar o final. Enquanto isso, a gente não vai desistir, a gente vai lutar. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa um comentário, mais tarde eu volto aí nos shorts ou com outro videozão para falar como foi o dia de hoje, beleza? Bora, avante palestra! Porque infelizmente houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes do futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, uma série de comunicadores, meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Chama engajamento. Mas não sei se é só engajamento, cara. Tem um método aí. Sim, um pouco de loucura, um pouco de engajamento. Que a gente sempre criticou, um método que a gente sempre criticou por parte dos dirigentes está cada vez mais acontecendo também entre nós, assim, tá muito difícil, assim, ou a gente tem equilíbrio, e mais do que equilíbrio, acho que assim, não quer ter equilíbrio, não tenha, mas vamos ter responsabilidade. É uma insanidade. Abre esse Twitter durante a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. É uma insanidade o que está acontecendo, assim, porque infelizmente houve um tempo